Meu nome é Murilo, eu sou formado em design gráfico pela Jorge Amado. Vou falar para vocês um pouco de agências digitais. Na verdade, o grande problema das agências digitais e as convencionais hoje em dia acontece por causa da falta de informação, tanto do cliente como das agências convencionais. E utilizar os meios digitais para ampliar suas campanhas. Algumas agências de publicidade, as convencionais, eu estou usando esses termos mais mercadológicos. Agências convencionais, elas preferem só atacar revista, jornal, TV, o que já vem de padrão há algum tempo. E preferem não colocar na estrutura deles uma equipe voltada para a área de web, multimídia, essas coisas. Eles preferem fazer parcerias com outras empresas e terceirizar. No caso aqui de Salvador, uma das poucas que eu conheço é a Ideia 3, que faz a parte que tem o setor de web e o setor de publicidade mesmo, convencional. Para São Paulo tem Marcan, se eu não me engano a África também já faz isso, mas não são muitas que fazem isso. Eles preferem primeiro fazer parceria do que estar fazendo essa parte de web, no caso, os aspectos pertinentes ao dia a dia do profissional no ambiente das novas mídias. O que acontece? Hoje em dia vocês precisam estar atualizados. Na mídia convencional, vocês tinha que estar buscando informações, pesquisando, tudo isso. Hoje em dia é muito mais, porque além dos meios convencionais que vocês têm que buscar, vocês têm que estar buscando novos conceitos, novos, digamos, tudo um pouco. Vocês têm que estar bem informados de todas as notícias, as informações que estão no mercado. Ser um publicitário antenado, no caso. Diferente das agências, no caso, diferente um pouco do design, os publicitários procuram na publicidade as mídias. Aí eles fazem, no caso, os contratos são por vinculação, em vez de horas. No caso do design é mais utilizado horas de trabalho. E já na publicidade eles descartam um pouco essa questão das horas. Eles pegam a criação, eles fecharam a mídia, fecharam todo o plano de mídia. Aí eles pegam e vira para o cliente e fala, a gente pode fechar, às vezes eu tenho com o jornal à tarde alguma porcento lá com eles. Aí eu vou, pego e coloco para o cliente e falo que ele pode me dar em participação em vez de ele pagar pelaquela vinculação. Ele acaba pagando para as agências. No caso de algumas mídias, a agência prefere fazer toda a criação, a agência prefere dar a criação para o cliente em vez de cobrar dele a parte de criação e pega a parte de vinculação, quanto tempo vai ficar vinculado, onde vai ser vinculado, que no caso da agência é mais vantagem, ela acaba ganhando mais do que só cobrar pela criação de uma peça ou outra. Mais ou menos isso. Que os valores são impostos nos mercados. Aí por exemplo, quando tem um freelancer, ele faz para a agência e por indicação, essas coisas, ele tem uma porcentagem, acho que não passa de 10%. O máximo que a pessoa que indicou um trabalho para a agência é em volta disso, 10%. Geralmente a maioria das agências dão 5%, e olha lá. Basicamente isso. Há um tempo atrás, as agências convencionais, o atendimento era encarregado de fazer só atendimento. Chegava lá no cliente, tudo certinho, só sabia daquele cliente. Hoje em dia, ele tem que buscar mais informações, ele tem que saber como é que funciona a agência, como é que funciona mais ou menos o planejamento, como é que funciona a parte de criação. Porque se o cliente perguntar, ele pode ali mesmo estar conversando com o cliente e pode estar meio que vendendo ideias novas para o cliente. E não só o básico que vinha sendo feito. No caso eu vejo muito até na própria empresa que eu trabalho, o atendimento já é o planejamento. Ele mesmo vai lá, colhe as informações e já faz a parte de planejamento. Ele já faz o planejamento das mídias para o cliente, entrega, o cliente aprova, se tiver coisa a mais vai para o comercial para poder fechar contrato. Senão já fica por ele mesmo e já passa para a criação. Por quê?
Porque lá dentro o planejamento e atendimento já conversa muito já conversa direto com a parte de criação, ou seja, isso aumenta o poder de conhecimento do atendimento, já facilita para o cliente, para ele explicar alguma coisa para o cliente que antigamente ele não sabia, hoje ele já sabe explicar para o cliente, falar para ele quais são os formatos, para que funciona tal coisa. Às vezes o cliente acha que é uma coisa, o cliente chega com as ideias mirabolantes, aí ele fala, mais ou menos assim, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Antigamente ele tinha que vir à criação para perguntar, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Hoje em dia o atendimento já está mais inteirado disso.